Olá, seja bem-vinda a mais uma videoaula. Nessa aula você vai aprender a aplicar os cílios. Vem comigo! Bom, então vamos começar. E para essa aula você vai precisar de uma pinça, uma colinha para colar os cílios e um curvex. Vamos começar curvando os nossos cílios. Encaixe o curvex rente aos cílios e aperte por 10 segundos. Aperte bem. Os meus cílios, eles são muito para baixo, então eu aperto bem e deixo bastante tempo para que ele fique bem curvadinho. E quando eu for aplicar o outro cílios, os cílios postiços, não fique um cílios duplo, o meu embaixo e os cílios em cima. Então, por isso que ele tem que estar bem curvadinho. Mesma coisa com o outro olho. E faça o quanto você achar necessário. Enquanto seus cílios não estiverem bem curvadinhos, vá passando o curvex e deixando o tempo que for necessário. Passado o curvex, vamos aplicar os cílios. Pegue os cílios assim em suas cerdas, a pinça. Aplique um pouquinho de cola em qualquer superfície. Você pode colar na mão, coloque um pinguinho, uma gotinha. Pegue com a parte de trás da pinça, tem essa parte que pega e a parte de trás. Com a parte de trás você vai pegar o produto e passar na raiz dos cílios. Feito isso, separa ele. Faça a mesma coisa com os outros cílios. E conte até 10. 10 segundos será o suficiente para que essa colinha fique um pouquinho mais firme e na hora que você for colar nos cílios, ela não fique mole. Então, você vai colar, ela ainda vai estar mole, ela vai colar, mas ela não estará tão mole para ficar sambando no olho. Então, você vai pegar os cílios com a outra parte da pinça, a parte de pegar, vai encaixar assim. Esperou 10 segundos, puxa um pouquinho a pele e aplica rente aos cílios. Aplica primeiro essa parte externa e depois no cantinho interno. Coloquei os cílios, grudei a parte do cantinho externo, vou grudar a parte do cantinho interno. Desgrudou? Não tem problema, devagarzinho eu vou e colo novamente. Procure não piscar o olho. Uma dica estranha, mas que dá bem certo, toda vez que eu sinto vontade de piscar esse olho, eu pisco o outro. E por incrível que pareça, dá muito certo. Eu não fico com vontade de piscar o olho que eu tô aplicando. Sentiu que deu uma firmeza? Aí você pode piscar. Cílios faz toda a diferença em uma maquiagem. Se o outro cílio já tiver secado muito, aplica mais um pouquinho, espera uns 10 segundinhos, pode dar uma leve assopradinha. A mesma coisa, gruda os cílios, coloca os cílios rente à raiz dos seus cílios naturais, encaixa a parte externa e encaixa a parte interna.
Essa colinha é a colinha branca, ela dura 16 horas. Na verdade, ela dura comigo até mais que 16 horas. E esse branquinho vai sumir, ela fica transparente. Mesmo assim, se você preferir e ainda tiver alguma coisa branquinha, você pode ir com um delineador e passar rente à linha dos cílios que você colou, que vai ficar tudo pretinho de novo. Viu? É muito simples e faz toda a diferença. É só treinar bastante, eu tenho certeza que logo você estará craque. Eu espero que tenha gostado muito. Obrigada! Olá, tudo bem? Nessa videoaula eu vou demonstrar para você como fazer o corte correto em sobrancelhas que são cacheadas ou onduladas, tá? Bom, se você observar os pelos aqui dessa cliente, ela tem bastante pelinho, é uma sobrancelha que tem bastante pelo, porém ela tem os pelos bem ondulados, cacheados, e você tem que saber fazer o corte correto para que você não ocasione falhas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você deve saber é o sentido do crescimento. Você tem que identificar o sentido do crescimento dos pelos dessa cliente. Se você observar, aqui na parte superior tem bastante pelinho, mas olha o tanto de falhinhas que tem aqui. E aí o que você vai fazer? Primeiro você identifica o sentido do crescimento. Ó, eu tô vendo que aqui no início, ó, os pelinhos dela nascem pra cima. E daqui, ó, do meio do corpo pra cá, eles nascem lateralmente, ó. Tá vendo? E aí, o ideal é que você faça o quê? Penteie os pelos pro sentido do crescimento. E como você vai saber se aquele corte vai ocasionar uma falha ou não? Ó, eu já fiz o design aqui, ó. Eu tirei já os pelinhos, os que estavam em volta, já fiz as devidas marcações. E eu só mantive os pelos a serem cortados para eu demonstrar para você. Então, normalmente esse processo aqui que eu tô fazendo agora, você vai fazer antes de fazer a remoção dos pelos, tá? Eu tô fazendo agora porque eu já tirei os pelinhos, eu tô fazendo o contrário. Mas o ideal é que você faça a marcação primeiro, faça o corte para depois tirar os pelos, tá? Ó, então eu vou pentear aqui pro sentido do crescimento. E eu tô vendo aqui que tem alguns pelinhos pra fora, tá? Lembrando que isso aqui tá sem marcação, mas no seu caso vai facilitar mais ainda porque você já vai estar com a sua marcação pré-definida aqui, tá? Como eu já tenho experiência, eu não vou fazer nenhum tipo de marcação porque eu tô me baseando em relação à espessura que ela já tem, tá? Aí, ó, eu vou até aqui, ó, lateralmente pra eu ver como que tá o caimento dos fios aqui, ó, de forma lateral. Fora do sentido dela, tá? Não tô penteando no sentido do crescimento, só para eu ver em relação às falhinhas que ela tem, primeiramente, tá? Então, eu percebi que as falhas mais evidentes são aqui, ó, na parte superior da sobrancelha dela, tá vendo? Então, eu vou tomar cuidado aonde? Aqui, na parte superior, na hora que eu for cortar. Já na cauda, ó, você vê que os pelos são bem longos, ó, então aqui não vai ter muito problema. Vou começar pela cauda, que vai ser a parte mais fácil de se fazer, tá? Ó, uma dica importante é você colocar o dedo indicador como apoio no rosto da cliente para facilitar no corte, tá? Então, ó, você encosta aqui o dedo, ó, encontra aqui o início da tesoura e vai cortando as pontinhas, tá? O dedo é importante para você não ir direto com a tesoura no rosto da cliente e acabar furando sem querer a pele dela, tá? Porque eu trabalho com tesoura de ponta fina
e pode acontecer sem querer de você dar uma leve furadinha. Então, para não ter desconforto, ó, coloque o dedo aqui indicador, ó, estica a pele esticada, nunca deixa a pele mole, tá? Ó, estica a pele e vai cortando, ó, as pontinhas. Aqui eu posso até cortar mais, ó, porque eu tô vendo que tá saindo bastante pra fora. Olha a diferença, tá vendo? Como já muda. Se eu vi que tá saindo fora aqui do formato, ó, vou cortando mais as pontas. Ó, tá vendo que os pelos são bem onduladinhos, ó. E aí, onde eu vou ter que tomar cuidado? Aqui, ó, na parte superior, principalmente no ponto alto dela. Ó, observa que o ponto alto dela é uma parte que tem falhinha, ó. Só que no dia a dia, a cliente não vai usar a sobrancelha penteada para baixo, evidenciando as falhas dela. Uma dica importante que você até pode falar para sua cliente, no dia a dia dela, o nosso próprio pelo pode esconder essas falhas, somente é a forma que ela vai pentear. Então, ó, para esconder automaticamente é só ela pentear para cima, tá? Mas primeiro vamos fazer o corte. Penteio aqui pra cima, do jeito que eu já tinha deixado, ó. Eu vou fazendo aqui a parte do ponto alto com cuidado. Aqui, eu já não vou cortar nada, tá vendo que tem um buraquinho bem aqui? Eu já não vou cortar porque, ó, não vai ter pelo o suficiente pra cobrir isso aqui. Tá vendo? Bem aqui. Agora sim, agora aqui, ó, na parte do corpo, eu consigo cortar mais, ó. Então, ó, penteio pra cima e você vai com calma, tá? Vai cortando as pontinhas. Se você vê que tem necessidade de cortar mais, você corta mais. Pra você vai ser até mais fácil no dia a dia, porque a sua marcação vai estar feita aqui em cima. Então, você vai identificar se tá fora da linha, se você pode cortar ou não. É porque aqui não tem um formato definido, eu não fiz a marcação, porque eu já fiz esse design, eu só mantive os pelos para serem cortados para mostrar para você, tá? Ó, aí eu vou olhando, o que tiver fora da minha linha, eu corto. Olha aqui o alinhamento, isso aqui significa alinhamento, um pelinho ao lado do outro, tá? Ó, tá vendo que aqui eu nem mexi, ó, aqui eu não posso cortar, entende? Porque não tem pelo para cobrir. Ó, mesmo eu penteando, ainda fica, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Aqui dá pra tirar um pouquinho mais, alinhar um pouco melhor. Então, você precisa se atentar ao quê? Alinhamento. Quando você for fazer um corte, você tem que fazer isso, ó, um corte reto, tá? Não tem ondulações, né? Então, o corte perfeito é o quê? Você fazer um corte retinho, ó, tá vendo? Com simetria. Ó, então eu vou olhar aqui, ó, a cauda. Ó, não tem mais necessidade de cortar, porque se você cortar mais vai falhar aqui, ó, tá vendo? Então, ó, esse é o corte ideal. As falhas que ela tem aqui são falhas naturais da sobrancelha dela, até porque são pelos enrolados. Se fossem talvez pelos mais lisinhos, essas falhas não seriam tão evidentes. Na verdade, nem é falha, é a estrutura da sobrancelha dela pelos fios serem assim, dessa maneira. Então, essa sobrancelha aqui, ó, já foi feito o corte. Aí aqui já tá pronto para você poder fazer algum tipo de correção, seja com sombra, seja com tintura, seja com lápis, enfim. Esse é o corte ideal. Agora, fazendo a comparação com essa sobrancelha, ó. Essa daqui, ó, tem um caso aqui também, ó, de falha natural, ó. A parte superior já não é no ponto alto, já é aqui, ó, no corpo, tá vendo? Ela é mais ralinha aqui nessa parte. Aí vai ser o mesmo esquema, ó. Eu vou pentear pro lado aqui pra me ver, identificar primeiro as falhas e depois eu vou pentear pro sentido do crescimento, ó. Aqui ela nasce pra cima e aqui, ó, ela já começa a descer os fios lateralmente, tá vendo, ó?
Então, eu vou fazer o quê, ó? Pentei pra cima, pro sentido que ela vai estar caindo aqui, ó, crescendo. Vamos começar pela cauda. Virar um pouquinho aqui, pra você ver bem. Ó. Aí eu já vou cortar, ó. Encosto o dedo, estico a pele e faço o corte. Às vezes eu recebo perguntas sobre cortes puxando os pelos para baixo. Às vezes eu faço isso, mas na maioria das vezes não, a não ser que o crescimento natural da sua cliente for para baixo. Aí, consequentemente, você vai ter que pentear para baixo. Só que casos assim são casos mais específicos, às vezes em clientes orientais, que você vai ver casos como esses, tá? Como aqui, se eu pentear para baixo, ó, são poucos os pelinhos, ó, então não compensa. Não tem o porquê eu fazer isso. Então, somente para cima, pro sentido que tá crescendo, é o que é o mais correto você se fazer. Não ficar penteando para cima, penteando para baixo e cortando demais, ocasionando falha, tá? Então, o mais indicado é você fazer penteando pro sentido que tá crescendo mesmo, tá? Ó, aqui tá saindo pra fora, ó. Bem pouquinho, ó. Com a tesoura bem rente, ó. Já vai fazendo o alinhamento ali, ó, tá vendo? Que aqui, ó, eu quase nem cortei por conta dessa falhinha natural que ela tem, ó, tá vendo? Que eu falei no início. Então, por isso tem que tomar cuidado. Só que, ó, é uma dica para você como profissional e para você passar para sua cliente. Se você vê que ela tem uma falha evidente, penteie no sentido do crescimento aqui, ó, subindo a sobrancelha para tampar a falhinha. Ó, agora vou ver se precisa cortar mais alguma coisa ou se já está ok, ó. Aqui no início eu vou tirar um pouquinho mais, ó. Vou deixar bem alinhado o corte. Porque o alinhamento bem feito, ele deve ser feito tanto na remoção dos fios, quanto no corte, tá? Não adianta você cortar a sobrancelha e deixar um monte de barriguinha, tá? Corte bem feito, bem alinhado, é isso aqui. É você manter um padrão aqui, ó, você deixar bem retinho. Isso é um trabalho que tem que ter muito detalhe, então você precisa ser uma pessoa detalhista e analisar o contexto geral da sobrancelha da sua cliente, ó. Agora tá ideal. Tá vendo que mesmo que é uma sobrancelha cacheada, tá vendo que aqui dentro, ó, os pelinhos são bem ondulados, só que eu não posso cortar, ó. Se eu ficar puxando aqui muito pra cima, ó, aqui parece que tá saindo, né? Mas se eu cortar aqui agora, pode ser que na hora que o pelinho volte, ó, fique faltando. Aí faça a falha, entendeu? E como aqui já é bem ralinho, ó, naturalmente, eu vou manter tudo isso aqui, ó, porque não tá me atrapalhando, não está saindo fora da minha marcação, como se aqui tivesse uma marcação, tá? Porque o design já está pronto. Então, é isso. O corte perfeito e correto de uma sobrancelha ondulada é assim, tá bom? Espero muito que você tenha gostado dessa aula.
Seja bem-vindo a esta videoaula que é sobre sobrancelhas. Muita gente tem muitas dúvidas sobre como delinear, preencher e contornar adequadamente a sua sobrancelha, mas não tem erro. Realmente é muito fácil e tudo que você vai precisar é dos produtinhos certos e muito treino e empenho. Vem comigo! Bom, então vamos começar, né? E pra começar a sobrancelha você vai precisar de um pincelzinho chanfrado assim, tá? E uma sombra própria pra sobrancelha. Eu vou usar uma da Maybelline, que eu vou deixar, que vai passar agora aqui na tela. E ela é perfeita, assim, pra minha cor da sobrancelha, assim, pro cabelo, né? Porque, claro, tem que combinar. Então é só você passar um pouquinho no pincel, dar umas batidinhas, assim, com a pontinha do pincel. E, ó, tá vendo que o pincel chanfrado, ele é assim. Ele é retinho, né? Só que ele é inclinado aqui na ponta, ó. Então essa parte que é inclinada, você vai sempre começar assim, tipo, a parte inclinada pra cá, pra fora. Então vai no começo da sobrancelha e vai seguindo o desenho, tá? Ó, da pontinha, vai seguindo o desenho e vai contornando. Não tem problema se passar, se borrar, porque depois a gente vai contornar com corretivo ou com uma base de alta cobertura que eu vou explicar depois. Então, continua lá no desenho da sobrancelha. Uma dica muito importante para você que está começando agora a contornar a sobrancelha, a gente nunca tem muita firmeza no comecinho, né? Muita firmeza na mão. Então, assim, uma dica que eu dou que eu acho super legal é você colocar um dedinho, assim, segurando, sabe? Tipo, apoiando no rosto, apoia o dedinho no rosto e faz o delineado da sobrancelha, né? O contorno, tudo certinho. Porque se você for direto assim, ó, nem eu tenho muita precisão desse jeito, então não é legal, tá? Sempre começa apoiando, eu sempre apoio o dedinho assim, por isso que eu faço primeiro a sobrancelha e depois a pele. Porque se eu começar a segurar desse jeito, ou eu vou precisar de uma esponjinha pra ficar segurando, ou eu vou acabar com a minha pele que eu fiz. Então, o apoio é bem legal. Faz toda a parte de baixo, ó, soco parte de baixo. Faz bem certinho. Eu deixei minha sobrancelha assim, desse jeito, ela tá bem sem fazer, pra mostrar a diferença que faz quando ela tá contornada e passada o corretivo ou a base. Porque mesmo, às vezes você fala assim, minha sobrancelha tá feia, eu não vou conseguir, não vai ficar legal se eu fizer isso. Não tem problema. Esconde tudo, fica perfeito. Ó, aqui você seguiu o desenho. Aqui você fez uma linha reta, tá? Faz uma linha reta. A hora que chegar no topo da sobrancelha, você vai do outro lado aqui, ó. E faz outra linha diagonal, assim, sempre reto, tá? Vai tentando fazer assim pra preencher, Primeiro faz o contorno. Tá? Pode não estar muito legal no começo, mas a hora que a gente contornar vai ficar show. Depois que contornou, preenche. Preencher é passar um pouquinho na parte de dentro. Às vezes a gente tem alguns pelinhos faltando e fica meio esbranquiçadinho. Não é muito legal. Tá. Esse comecinho a gente não precisa preencher, tá? Porque aqui o ideal é ficar mais suave, tá bom? Não vamos colocar, tipo, muito produto aqui, porque senão não vai ficar natural.
Aí, ó, você faz, o que você vai fazer? Você vai esfumar com essa parte aqui do pincel. Pincéis, assim, geralmente tem essas duas partes. Se o seu pincel só tiver a parte chanfrada, você pode comprar outro, ou até um rímel seu que acabou. Você limpa todo o produto e que restou do rímel e você pode usar a escovinha para esfumar essa parte do começo. E tem vários pincéis que você já compra que é assim também. O próprio para sobrancelha, né? Encontra em qualquer lugar, é bem fácil. Quando a gente passa essa escovinha, dá uma suavizada. Então, tá vendo? Aqui no começo fica mais natural. A outra, a mesma coisa. A pontinha virada pra cá, né? Pra fora. Respeita o seu desenho, da sua sobrancelha. O finalzinho da sobrancelha, ele sempre vai acabar junto com o finalzinho do seu olho. Então, você pode colocar o pincelzinho aqui, ó, tá? Finalzinho, ó, nariz, finalzinho aqui do cantinho externo do seu olho. Vai dar certinho onde que a sua sobrancelha tem que terminar, tá bom? Pra ficar bem certinho, bem homogêneo, assim. Lá em cima de novo. Contornei e posso preencher. Você pode preencher até mais ou menos assim o meio da sobrancelha. O comecinho, quando a gente for passar a escovinha, ó, agora, ó, ele já vai dar uma leve preenchida e ficar bem natural. Assim ainda não dá muita diferença. A hora que contorna, aí sim. Vamos para a parte do contorno da sobrancelha agora. Aí é o seguinte. Eu uso outro pincelzinho chanfrado, tá? Esse não tem as duas partinhas, até porque eu vou precisar só dessa parte aqui, chanfrado. E eu vou usar a base da Tracta. Essa base aqui, ela é de alta cobertura, é bem sequinha. E assim, você pode usar corretivo também, corretivo no tom da sua pele, que ele também vai dar o mesmo efeito, mas uma base de alta cobertura também vai atender, normal, vai ficar excelente também. Então eu coloco uma gotinha assim, ó, na pontinha na tampinha da base. Aí eu só dou umas leves batidinhas assim, ó, no pincel. Vou começar aqui embaixo. Não vou começar já rente à sobrancelha. Ó, eu aplico longe. Tá vendo que tá bem longe ainda? E aí, aos pouquinhos, eu vou subindo e contornando. Não subo tudo direto, tá? Então, ó. Lembra a pontinha pra fora. Vou subindo aos poucos.
Ó, dedinho apoiado para ter mais precisão. O legal é você apoiar essa parte também, tá? Na mesa, ter algum apoio, pra você não ficar assim perdido. E é pouquinho produto que você vai pegando. Sempre fazendo linhas retas, tá bom? Coloca um espelhinho bem perto, pra você ver certinho o que você tá fazendo. Se borrar a sobrancelha, não tem problema. Depois a gente arruma. Agora esse excesso de base que ficou ali em cima, você vai descendo ele pra baixo, pra pálpebra, em direção à pálpebra. Depois a gente ajeita. Se borrou a sobrancelha, tudo tem solução. Agora eu vou pegar um pouquinho no dedo, ó, e vou passar, porque isso daqui já vai servir como o fundo de uma sombra que eu possa passar. Sempre dando batidinha, tá? Se você fizer assim, você vai acabar tirando o produto. Batidinhas. Quando for rente a sobrancelha com bastante cuidado. Bom, contornamos a parte de baixo. Esse comecinho a gente pode puxar assim, ó. Tira o excesso. Agora a parte de cima. Parte de cima. Pontinha virada pra fora. Começa antes, ó, onde eu marquei, tá vendo? Começa antes e vai retinho. Vai reto em direção ao topo da sobrancelha. Antes do... Como eu falei aqui embaixo, tem que ser um pouquinho antes do comecinho da sobrancelha pra você não borrar logo de cara. Então, faz um tracinho e vai descendo com eles. Devagar, bem devagar. Outra vez. Até ficar retinho. E aqui outro risco pra baixo. Vira. Agora a gente tira essas marcações com o próprio pincelzinho. Bem devagar. Esse comecinho agora você, ó, vai puxando pra cima, devagarzinho. Esse comecinho aqui, ó, bem
com bastante cuidado, você vai puxando. Tá vendo? Já dá pra ver bastante diferença. Ó, essa aqui que eu não fiz nada ainda, né, ó. E essa que eu já fiz. Ó. Eu quero mostrar bem certinho. Que é pra você ir subindo devagarzinho. Como no outro lado, tá vendo? Pegou um pouquinho de sobrancelha, vem com aquele pincel, o primeiro pincel de novo, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem alguns que estão um pouco branquinhos. Só passar devagarzinho de novo. Aí eles já somem. Tá vendo? Sempre vai olhando, tipo, acabou esse aqui, ó. Tem que ser a mesma direção que o outro vai acabar também. Então, ó, você pode puxar uma linha pra você ter noção. Tá vendo? Esse aqui tem que ser um pouquinho mais pra cima. Conseguiu ver? Agora, você faz a parte de cima de novo. Pontinha virada pra fora. Linha reta. Se foi muito produto, como é base, eu posso aplicar em outros lugares, porque depois que eu for fazer a pele, eu vou aproveitar isso. Então, se tiver muito produto no pincel, só você ir colocando os excessos em manchinha, onde você vai aplicar mesmo a base, que é no rosto. Ó, tá vendo? Terminou aqui. Eu vou medindo. Tá vendo? Depois aqui, eu venho daqui de cima, ó, tá vendo? Eu vejo assim, ó. O topo da sobrancelha tá aqui. Eu vou mais ou menos reto assim, ó. Venho antes e começo antes esse risco. E vou fazendo o risco em linha reta. O comecinho você passa o pincel, como na outra. No comecinho, pra suavizar bem. Aqui embaixo também, vamos tirar essa marquinha que eu fiz. Aqui, ó. A gente vai fazer devagarzinho assim. Não vamos fazer reto, tá?
vai indo um pouquinho na diagonal, assim, sabe? Assim. O resto das marquinhas, quando for fazer a pele, vai sumir tudo. E aqui no olho a mesma coisa. Quando for passar uma sombra, finalizar o olho, que será outra maquiagem, vai dar um acabamento bem melhor. E prontinho. Sobrancelhas finalizadas. Faz muita diferença uma sobrancelha preenchida e contornada. Você viu como estava antes? É muita diferença, né? Qualquer pelinho, qualquer coisa que tenha acontecido, que ficou o pelinho branco, ou com a cor do corretivo, né? Cor que for, da base. É só você voltar lá e passar bem devagarzinho, com um pouquinho de produto no pelinho que ficou branquinho, que já resolve a situação. Prontinho? Espero que tenham gostado dessa aula e fique atento à próxima. Obrigada! Olá, tudo bem? Nessa videoaula eu vou te ensinar como fazer a marcação com linha usando o paquímetro e a linha de poliéster. Primeiro você pega o lápis dermatográfico e faz as marcações nas hastes do paquímetro. E depois você vem com a linha de poliéster, você corta um pedaço de mais ou menos 30 centímetros. E vai riscando com o lápis para poder ficar bem marcadinha a linha, bem borrada com o lápis na hora de fazer a marcação na pele da cliente e melhor visualização dos pelos a serem removidos. Então vamos começar o procedimento higienizando a pele da cliente com loção de limpeza ou adstringente da sua preferência. Primeiro vamos encontrar o início das sobrancelhas, o ponto inicial de cada uma. Vamos primeiro fazer a medição com o paquímetro. As sobrancelhas dessa modelo são sobrancelhas mais afastadas, então a gente precisa preservar o máximo possível de pelos para unificar um pouco mais e deixar o olhar mais harmônico. Eu vou colocar no paquímetro a medida de 2,5 centímetros, medindo através da glândula lacrimal, e eu vou ver se há concordância com essa marcação. Então, 2,5 centímetros, houve concordância e preservamos o máximo possível de pelos. E é só você puxar o paquímetro para cima para fazer a marcação. Agora, vamos fazer a marcação do comprimento total das sobrancelhas. Eu coloquei aqui no paquímetro 5 centímetros. Eu vou ver se vai ter concordância, se os pelos do final vão estar dentro do formato, se a gente vai estar preservando bastante. Observe que deu super certo. Então, a medida total dessas sobrancelhas foram 5 centímetros. Agora eu vou fazer a medição do ponto alto dessas sobrancelhas. Coloquei 3 centímetros
mas eu acho que não ficou muito bom, porque o ponto alto dela é um pouquinho mais afastado. Coloquei 3,5 cm, mas eu acho que realmente ficou afastado, então vou colocar 3 centímetros. Observe que bateu certinho, bem no ponto alto ali que ela já tem. Então, eu repito o mesmo processo, sem mexer o paquímetro de um lado ao outro. Depois que eu encontrei o ponto inicial, o ponto alto e o ponto final, agora a gente vai fazer a marcação com a linha, encontrando a altura e espessura das sobrancelhas. Então, com a linha de poliéster que você já marcou, que você já sujou com o lápis, você encosta as sobrancelhas, encontrando um ponto ao outro na parte inferior das sobrancelhas. Vamos começar pela parte inferior. Você encosta a linha onde a cliente tem pelos, sempre preservando o máximo possível, com a linha reta, sempre retinha. Pronto, você encontrou os pontos, você faz a marcação. Agora vamos fazer na parte superior. No caso, essa marcação vai ser para a espessura das sobrancelhas. Encontrei os pontos iniciais da espessura da sobrancelha. Se você observar, uma sobrancelha tem um pouco mais de pelo na parte superior do que a outra. Então, a gente vai preservar o máximo possível de pelo na que tem menos e retirar um pouquinho na que tem mais. Agora vamos encontrar o ponto alto, o ponto de arqueamento. Sempre com a linha reta, vamos encontrar e ligar um ponto ao outro. Encoste a linha e dê uma leve puxadinha. Pronto, agora já fizemos a marcação. Tem uma sobrancelha que é mais alta do que a outra. Então, a mais alta nós vamos dar uma leve abaixada e a mais baixa nós vamos dar uma pequena elevada. Agora vamos medir a espessura da parte superior das sobrancelhas, ligando o ponto inicial até o ponto de arqueamento, com a linha de forma crescente, fazendo um risquinho. Pronto. Observe como o formato já está bem definido. Agora é só encontrarmos e ligarmos o ponto alto até o ponto final. Agora vamos ligar a parte de baixo, sempre preservando o máximo possível de pelos na parte inferior, elevando as sobrancelhas. Então vamos ligar bem nesse risquinho aí embaixo, elevando a linha em sentido do ponto alto das sobrancelhas. Aí, marcamos. Aí eu sempre faço esse risquinho para facilitar a ligação do ponto inicial até o ponto final. Pronto, agora marcamos a parte do ponto final. Só repetir o mesmo processo na outra sobrancelha. Observe que essa sobrancelha, a quantidade de pelos na parte superior é maior porque ela é um pouco mais alta. Então, realmente, vai ser removido um pouco mais de pelo do que na outra, na parte de cima. Vamos marcar agora a parte inferior do mesmo jeito, com a linha sempre em modo crescente, ascendendo mais pro ponto alto, e depois ligo até o ponto final. Para você ter certeza que essa marcação final está correta,
Vamos fazer a medição com a linha que vai do arco do cupido até o final do nariz, até o final do olho. Vamos fazer a marcação. Olha lá. Observe que o ponto que a gente já tinha feito com o paquímetro bateu certinho com o mapeamento facial feito dessa forma com a linha. Do outro lado, no arco do cupido, final do nariz, final dos olhos, veja que bateu certinho o ponto final dessas sobrancelhas, então elas estão totalmente simétricas. Agora, vamos fazer a caixa, né, que nós chamamos de caixa das sobrancelhas, que é o preenchimento com a caneta em gel. Essa caneta gel, lembrando que eu vou estar falando sobre ela na videoaula dos materiais utilizados. É só você fazer o contorno da marcação que você já fez com a caneta. Porque dessa maneira eu prefiro utilizar a caneta branca para finalizar antes de fazer o design, porque você consegue visualizar melhor quais os pelos que devem ser removidos. Faço o mesmo processo na outra sobrancelha. Pronto, veja com a marcação como fica bem melhor a visualização dos pelos a serem removidos, sobrancelhas devidamente marcadas. Agora é hora de iniciarmos a remoção. Primeiro vamos pentear sempre para cima os pelos com a escovinha e fazer um corte bem na pontinha do fio, somente o que tiver fora do desenho. Essas sobrancelhas quase não precisam ser cortadas, porque se você cortar demais, quando os pelos são muito curtos, você pode ocasionar falhas. Então, opte sempre por cortar o menos possível, porque na hora que você pentear o pelo de volta para o lugar, pode acontecer de ter falhas. Então, sempre vá cortando aos poucos nas pontinhas. E vamos começar a remoção dos pelos, esticando sempre bem a pele da cliente, com o dedão e o dedo indicador nessa posição, como mostrado. Sempre com a pinça mais deitada. Se você não tem muita experiência, se você é iniciante, sempre fique com a pinça um pouco mais deitada para não ter perigo de beliscar e machucar a pele da sua cliente. Essa pinça que eu utilizo é a pinça de ponta reta da marca Solingen. É uma pinça que eu uso para todos os procedimentos, é a que eu mais gosto. E também tem essa, também de ponta reta, da marca NZX, é uma marca muito boa também. São as duas marcas que eu mais utilizo. Como essa cliente tem os pelos muito fininhos, eu prefiro essa da NZX, porque ela tem a ponta um pouquinho mais fina e remove um pouco melhor os pelos. Se você for utilizar essa da NZX, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque quando você for adquirir, verá que a ponta dela realmente é um pouco mais fina, e se você não tem muita experiência, você tem que sempre deixar ela mais deitada, remover com mais cuidado, para não machucar realmente a pele da cliente. Na parte superior, geralmente eu gosto de começar com a linha, ainda mais se a sua cliente tiver os pelos mais fininhos. A remoção com a linha é bem melhor do que a pinça. Lembrando que na videoaula de epilação egípcia você vai aprender como segurar a linha, como preparar, como esticar a pele. E nesse caso das sobrancelhas, você sempre pede para sua cliente esticar as sobrancelhas
com a mão oposta ao olho. Se você está tirando a sobrancelha do olho esquerdo, você vai pedir para ela segurar com a mão direita, para facilitar para você também. Nessa modelo eu retiro também alguns pelos com a linha na parte inferior, porque ela tem bastante lanugens, aqueles pelinhos mais fininhos. Depois eu limpo toda a marcação com algodão e vejo se tem algum pelo fora do formato que precisa ser removido e faço os retoques finais. Vamos para a próxima sobrancelha, começando penteando os pelinhos para cima e corto somente o que estiver fora do formato. Lembre-se que o menos é sempre mais, então sempre corte menos para que não tenha problema de ocasionar falhas. Se você observar essas sobrancelhas, como eu informei para vocês no início, ela é um pouco mais alta do que a outra. Então, a parte de baixo, a remoção são bem menos pelos do que a outra. No caso, a remoção maior vai ser na parte superior. Reforçando que eu removo os pelos que estão fora da linha e na linha que eu fiz a marcação. Então, todos esses pelinhos que estão na caneta branca, eu também vou fazer a retirada. Depois de fazer a remoção com a pinça, é hora de fazer a epilação na parte superior com a linha. Sempre lembrando que você deve manter a linha mais rente possível da pele, para que os pelos sejam removidos da raiz
e que haja menor desconforto em relação à dor. Vou remover um pouco de pelos também na parte inferior, porque ela tem muitas lanugens, muitos pelinhos finos, que às vezes a pinça não faz uma boa retirada. Agora eu vou limpar e vejo se há algum pelo a mais a ser removido, mas antes disso, vamos fazer a limpeza no meio, entre as sobrancelhas. Eu faço com a linha também. A linha ela é mais rápida, ela é mais prática. E eu vou finalizando, dando os últimos retoques finais com a pinça, vendo se tem algum pelinho fora. Na parte superior também, tudo que tiver fora, o que tiver desalinhado, eu vou tirando os pelinhos um a um, para que tenha um alinhamento bem perfeito. Agora, finalizando, vamos limpando as sobrancelhas e eu vou conferir para ver se elas estão bem simétricas em relação à altura, espessura, se tem mais algum pelinho a mais a ser removido. Essa é a hora de você sempre ir analisando se tem alguma coisa fora do formato, porque o que faz a diferença no seu trabalho realmente é o alinhamento. Procure sempre deixar as sobrancelhas muito bem alinhadas, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Pronto, sobrancelhas finalizadas, sem nenhum tipo de correção e totalmente simétricas. Espero que tenham gostado.